Olá, artemisianos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal com um doguinho aqui do lado. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, eu quero contar um pouquinho do porquê eu escrevo, o que me fez entrar no mundo da escrita, porque eu gosto tanto de escrever e esse é o papo de hoje. Então vem comigo, pega um cafezinho, pega um chazinho, pega uma bebidinha bem gostosinha aí e vamos nessa. Então, gente, basicamente, eu escrevo desde que eu me entendo por gente. Tipo, eu lembro de mim pequena, indo passear na pracinha da minha cidade com a minha mãe. E aí a gente tinha uma mochilinha que a gente podia cada um levar o que quisesse pra brincar. E eu sempre levava um caderninho com uma caneta ou um lápis, alguma coisa do tipo, pra ficar escrevendo. Tipo, eu escrevia todas as placas, tipo, anotava no meu caderninho todas as placas que eu via pela rua e tudo mais. Eu sou péssima em ortografia, não sei porquê, mas sou. Porém, interpretação de texto, tipo, escrita criativa, esse tipo de coisa, eu adoro. E com esses meus treinos desde a infância, era pra eu ser boa em ortografia, mas não funcionou pra mim. Então, desde muito pequena, eu já andava com um caderninho anotando tudo, já inventava 1000 histórias. Eu amo inventar histórias, eu amo criar esses universos e tudo mais. Então, todas as minhas brincadeiras eram voltadas pra isso. Então, por exemplo, eu brincava muito de Barbie, muito mesmo. E aí tinha toda uma história, sabe? A minha Barbie tinha todo um background e a casa dela toda contava uma história e tudo que ela fazia ali. Eu não podia treinar as outras crianças para falarem as frases que eu queria que elas falassem, mas ainda assim eu criava os diálogos. Então, tipo, a maior parte do tempo eu brincava sozinha, porque eu sabia exatamente como eu queria que os diálogos acontecessem. Depois, quando eu fiquei um pouco mais velha, isso acabou mudando. Eu mudei o tipo de brincadeira, eu já não brincava mais de Barbie. Eu brincava com umas pecinhas da Coca-Cola chamadas Geloucos, eu e uma amiga. E aí a gente desenhava casas em planta baixa, casas, estabelecimentos, cidades inteiras. A gente perdia dias desenhando ali tudo por dentro, né? Como tipo essas plantas de arquiteto. E os Geloucos eram os nossos personagens, cada um tinha uma quantidade de personagens, e a gente interagia, tanto entre os nossos próprios personagens, quanto uma com a outra, e a gente criava muitas histórias. E essa foi uma parte muito boa, porque isso deu muita margem pra gente ser ainda mais criativa. As nossas mentes eram muito conectadas, então eu não precisava mais não brincar com outra pessoa pro diálogo fluir. Com essa minha amiga, o diálogo fluía absurdo, tipo, as histórias se conectavam. E óbvio que enquanto a gente desenhava, a gente conversava sobre a história, a gente tinha também o background dos personagens, como eram as famílias, quem gostava de quem, tudo mais. Era uma coisa assim. Vocês chegaram a assistir Rebelde? A gente se baseou um pouquinho ali em Rebelde, algumas épocas da nossa brincadeira. A gente chegou a fazer uma... Eu não lembro agora se a gente chegou a fazer uma escola, mas um orfanato tipo de Chiquititas, a gente chegou a desenhar tudo colorido, umas Chiquititas que tinha numa época, que era uma casa toda colorida, tinha uma escada que parecia um piano, então, tipo, isso a gente chegou a desenhar e a brincar nesse universo. Então, era assim, pura criatividade, sabe? Pura criatividade, eu amo isso. E... obviamente, durante todo esse tempo lendo absurdo, assim, lendo muito, lendo diversos tipos de história. A gente gostava muito, a gente lia, obviamente, Harry Potter, a gente lia a coleção Vagalume, a gente lia Sítio do Capão Amarelo, a gente, tipo, milhares e milhares de livros, filmes e séries. Séries nem tanto, naquela época não era tanto assim, mas filmes e animações, principalmente, a gente assistia todas possíveis 1 milhão de vezes, a gente sabia todas as falas. Então, eu acho que todas essas coisinhas que a gente foi fazendo, todo tipo de brincadeira que eu brincava, me direcionava pra escrever, sabe? Pra gostar de criar mundos e criar histórias e tudo mais. Essa brincadeira da Barbie, essa brincadeira com os Geloucos eram bem específicas, assim, mas eu também brincava muito de casinha com as minhas irmãs, as minhas primas, né? E tudo isso também envolvia criar um ambiente ali, criar uma história, criar tudo, um personagem, sabe? E outras brincadeiras que iam se afastando um pouco disso, mas sempre apontavam na mesma direção. Eu gostava muito de brincar de caça ao tesouro.
Eu desenhava um mapa, eu escrevia pistas, eu escondia essas pistas e os meus amigos tinham que procurar. Minha mãe me dava um potinho com, sei lá, bala, chiclete, pirulito. E aí quem encontrasse a última pista ganhava esse potinho. Claro que a gente acabava dividindo com todo mundo, mas a diversão era ir encontrando as pistas e tudo mais. Então, tipo, a minha infância foi muito divertida e muito criativa, muito criativa. A minha mãe me dava muita liberdade criativa, sabe? Tanto de desenhar, de rabiscar parede, tipo, a gente tinha uma parede onde a gente podia desenhar, sabe? Sempre teve. Então, desde essa liberdade de me expressar assim, de desenhar, de pintar, de falar, eu falava muito. Hoje, isso é uma coisa muito engraçada, porque vocês me veem aqui falando, obviamente, mas quem convive comigo nota que eu não falo tanto assim. E quando eu era mais nova, eu falava loucamente, gente. Eu falava 5 assuntos ao mesmo tempo. Então, isso até é engraçado porque eu me vejo um pouquinho na personagem da Anne Whitney, que nos livros, a Anne de Green Gables, ela também chega uma criança muito falante e com o passar dos anos ela vai ficando mais tranquila, vai ficando mais quieta. Então, acho que talvez seja uma coisa natural, né, de crescer e amadurecer. Mas eu falava demais, eu contava história demais, sabe? Tipo, e eu amo e sempre amei ouvir histórias. Então, eu conversava muito com os senhores e as senhoras, que eu adotei todos como avós e avós, do lugar onde eu morava, porque eles contavam muitas histórias assim, histórias de terror que aconteceram com eles, lendas da minha cidade, tipo, histórias da vida mesmo, sabe? Eu gostava muito de saber como era a infância e a adolescência deles, porque é uma realidade muito diferente, sabe? Então eu gostava de saber como os casamentos foram arranjados, se eles se apaixonaram, como foi, sabe? Cara, eu amo sentar com alguém e saber a história de vida daquela pessoa. Então, cara, não tem como, sabe? Eu acho que tudo isso me fez ser escritora, me faz querer ser escritora cada vez mais e poder contar e trazer pra dentro das minhas histórias um pouquinho da vivência de cada uma dessas pessoas que passaram, que passam e que passarão pela minha vida, sabe? E tudo isso, obviamente, com um imenso plano de fundo da minha mãe, óbvio. Todas as histórias dela, as histórias de infância dela são muito engraçadas. Algumas são muito tristes, óbvio, mas algumas são muito divertidas, algumas são doces. Cara, nossa, é uma experiência muito diferente. Mas em vista disso tudo isso misturado, tudo que eu gosto de ler até hoje, que eu gosto de assistir, tudo isso me trouxe até aqui, sabe? Me faz querer escrever e me faz querer contar histórias e eu amo isso, amo demais. E eu espero em breve poder compartilhar com vocês a história do meu primeiro livro. Pra quem não viu, ainda não sabe, tá chegando aqui agora, tem um site que é o contissadeartemisia.com. Lá já tem alguns contos meus dentro do universo de Artemisia, que é onde vai se passar o meu primeiro livro. Então, se você já quiser ir se familiarizando com alguns personagens, os personagens dos contos, pode ser que eles apareçam no livro ou não, pode ser que tenha referência a eles ou não, mas já tá tudo ali dentro do universo, já tem pistas para quem quiser ir tentando juntar ali as lacunas para saber o que vai acontecer na história principal. Então, tem coisa lá. Eu pretendo alimentar o site mais, mas apesar de eu gostar muito de escrever, eu tenho um trabalho regular, né, CLT, então isso toma o meu tempo e outras coisas de adulto também, né, vai tomando o nosso tempo e a gente acaba não podendo se dedicar tanto a essas paixões, mas eu pretendo, eu quero e vou fazendo à medida que dá, então, por favor, me apoiem, deixem o seu like aí, deixem comentários, vão lá no site, leiam os contos, leiam tudo. No Instagram também, entrem lá, vai ter... Lá é onde eu mais falo, então conversem comigo por lá, por favor, eu vou adorar conhecer vocês. E se quiserem me mandar a história de vida de vocês, eu vou amar ler, gente, sinceramente, eu vou amar ler. Então, por favor, me mandem, porque vai que a sua história me inspira e tem um personagem ali, né, em Artemisia que se pareça com você. Então, alimentem a minha criatividade, por favor. E é isso, gente. Eu acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho de onde vem essa minha paixão pela escrita, que também faz com que eu seja apaixonada por leitura.
e tudo isso me trouxe até aqui, tá bom? Então, por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo pra vocês e até a próxima.